Olá amigos, Nildo Racine aqui, é um prazer estar com vocês. Calma, esse vídeo não é mais uma daquelas promessas mirabolantes de você vai ficar rico, nada disso, nada disso. Embora o tema seja um tema especulativo, o que eu quero fazer com esse vídeo é analisar trajetórias de artistas de sucesso. Por isso o nome está ali, ó, o sucesso do zero em 15 minutos. Ou seja, dentro de 15 minutos eu vou estar analisando a trajetória, né? O que levou aquele artista a sair do anonimato a alcançar os grandes palcos. E o trabalho de hoje vai ser sobre o guitarrista do Guns N' Roses, Slash. Um guitar hero, um músico sensacional, um artista fenomenal. Hoje nós vamos falar do Slash. Roda a vinheta e vamos voltar com o vídeo já já. Bom amigos, sobre o Slash, né? Vamos analisar um passo a passo do que ele fez até chegar no Guns N' Roses, até chegar na banda de sucesso, né? Até virar, né, esse ícone do mundo da guitarra, do mundo do rock. Vamos lá. Para quem não conhece o Slash, eu peguei aqui um apanhado de várias entrevistas que ele deu, fiz um esboço e nós vamos comentar essa trajetória, né? Primeiro de tudo, o Slash que a gente conhece é um músico londrino, Saul Hudson. Saul Hudson. Esse é o nome real do Slash, mas conhecido pelo nome artístico Slash, que um amigo deu esse apelido a ele e ficou um dos maiores ícones da guitarra rock. E o Slash, uma curiosidade, o primeiro ponto que a gente pode começar a destacar é que quando você tem um objetivo, você tem etapas. Você não consegue pular etapas. Quando você pula etapas, você atrapalha, você se frustra. E com o Slash também não foi diferente. O Slash, o primeiro trabalho dele foi numa locadora de vídeo. Em uma outra época, existia aparelhos de videocassete que você ia lá, fazia uma inscrição, pagava, alugava aquela fita e levava para casa para assistir, com aquele show, com aquele filme, e depois devolvia na loja, né, por um tempo determinado. E o Slash trabalhava nessa função, ele trabalhava na locadora. Agora, pasmem, quem arrumou esse emprego para ele foi o vocalista do Guns N' Roses, o Axl Rose. Ele arrumou esse emprego para o Slash, ele era gerente nessa loja. Ele gerenciava a loja e arrumou ali um emprego para o Slash. Tem até um assunto meio controverso, uma questão de namorada, tá? Mas isso é fofoca. Eu não quero saber de fofoca em vídeo, não. Eu quero saber de informações úteis, beleza? Então o Axl Rose arrumou esse emprego para o Slash. Depois o Axl Rose montou a banda do Guns N' Roses, começou a cantar, colocou os músicos ali, e o Slash fez parte da banda, né? Primeiro passo que a gente vai analisar. Primeiro passo, ele começou a carreira fazendo uma função que não interessava para ele. O negócio dele era tocar guitarra desde criança. Ele queria aquilo ali, desde molequinho. Ele queria ser um popstar. Os pais dele já trabalhavam com música. Mas, para alcançar esse patamar, ele teve que ir lá arrumar um emprego, né, na locadora de vídeo. Então, o primeiro passo, nem sempre você vai chegar sentando na janela. Ou seja, na grande maioria das vezes isso não vai acontecer. Você vai ter que trabalhar em outras coisas para investir na sua carreira, para investir no seu sonho. Porque se você acha que você tem chance de acontecer em qualquer coisa, seja num restaurante que você vai abrir, seja numa banda que você quer montar, o primeiro passo que tem que dar é você que tem que investir. As outras pessoas podem investir numa segunda etapa, a primeira etapa tem que ser você investindo. Mas vamos lá, eu separei muitos pontos interessantes aqui sobre o Slash. Vamos lá, Slash, segundo ele, se revelou uma criança obcecada em tocar guitarra e passava 12 horas praticando o instrumento. Isso é verdade? Eu acredito. Meu primeiro instrumento foi eu comecei com um violão velho do meu pai, mas formalmente na escola de música eu comecei no piano clássico.
E eu estudava por aí, umas 6 horas, não umas 12 horas, mas 6 horas com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu estudava diariamente para desenvolver minha técnica, para aprender a ler partitura. Então, ou seja, tem que ter o suor. Sem o suor, não vem o resultado. Primeiro passo, dedicação ao instrumento. Esse é o primeiro passo se você quer avançar. Até porque, quando a oportunidade vem, se você não está preparado para realmente exercer aquele papel, vai passar, vai para a mão de outro. O primeiro passo é estar preparado. Treinar, treinar, repetir, repetir. É aquela coisa chata mesmo de ficar treinando, treinando. É aquilo ali. Se você quer ter sucesso, o primeiro passo é dedicação. Então vamos lá. O Slash, né? Como ele disse, ele passava 12 horas por dia praticando o instrumento. Vamos lá para o segundo passo agora. Primeiro passo é a dedicação. Segundo passo, vamos falar de um sujeito chamado Steven Adler. Vamos ver quem foi Steven Adler. O Slash ele tinha uma amizade com esse rapaz, desde lá seus 13 anos, tal, e eles queriam, né, sonhavam, né, ter uma banda de sucesso e tal. E o Slash começou tocando bateria. Esse Steven Adler, ele tocava guitarra, ele tinha uma guitarra velha lá, instrumentos extremamente baratos. Outra mística que a gente tem que quebrar, que no dia de hoje, quando a gente vê essa questão de internet, né, de tanta coisa sobre equipamento, fica na nossa cabeça que você só vai ter sucesso se você tiver o equipamento tal. Isso não existe. Aí a trajetória do Slash para mostrar isso. Então ele começou ali com um amigo dele, fazendo um sonzinho com equipamentos extremamente baratos. E esse amigo, que era guitarrista, mais à frente, colocou o Slash no Guns N' Roses. Isso é um outro passo importante para a gente analisar. Vamos lá. Então eles se conheceram quando tinham basicamente 13 anos e cursavam a 7ª e a 8ª série juntos. Eles cursaram 2 séries juntos. Para frente, ele tinha uma guitarra elétrica barata, um amplificador barato e um toca-discos barato que ele costumava ouvir Kiss o mais alto que podia. Ouvir alto não é uma questão que vai fazer você desenvolver sua técnica. Você precisa ouvir para ter referências, né? Você tem que ouvir aquele estilo a qual você quer investir a sua carreira nele, seu tempo, sua dedicação, para que você possa absorver a linguagem. Porque uma coisa é você tocar no estúdio, na sala de aula, outra coisa é você tocar no mundo real, no palco, na noite, tendo aqueles mal contato. E se você não domina a linguagem do instrumento dentro daquele estilo, fica impossível de você avançar. Então você tem que ouvir, absorver aquilo. É como o sotaque. Por exemplo, eu sou carioca e eu troco o S pelo X. Né? Se eu for cantar uma música nordestina, é uma coisa que eu vou ter com certeza dificuldade, porque o meu sotaque ele não é como o do nordestino. Quando eu vou tocar algo do Nordeste, eu estudo ali, eu vejo ali as nuances, eu vejo como o cara faz, né, a levada na guitarra ou no acordeon, no que for, para eu poder me inserir naquela cultura. Então você vivenciar aquela atmosfera que você pretende investir sua carreira é importantíssimo. E o Slash está indo, ele ouvia muito a banda Kiss. Vamos lá para um próximo passo agora, número 4 aqui. Sua habilidade como guitarrista veio do contexto que ele cresceu. Eu fui criado no meio musical, meus pais trabalhavam no ramo e eu amo rock desde o primeiro minuto que eu me lembro. Então ele gostava daquilo ali e vivenciava aquela atmosfera. Agora um fato importante a destacar, lembra do primeiro passo lá que ele deu, que ele trabalhava na locadora? Na música é a mesma coisa. Às vezes você gosta de rock and roll, mas se você quer ser um profissional, você tem que abrir o leque. Ainda mais no Brasil, que é um país plural, nós temos inúmeros estilos, né? Coco, maracatu, mambo, samba, rock, enfim, é muita coisa que nós temos aqui. Então o que acontece? Muitas das vezes você vai tocar estilos que não são necessariamente aqueles que fazem parte do seu projeto principal, mas ele é importante para você desenvolver sua carreira, fazer um network e até mesmo se estabelecer no cenário profissional. Isso é importante você levar em consideração, como ele fez lá na locadora, né? Que ele começou na locadora, né, para poder chegar a ser um guitarrista.
beleza? Vamos para frente. Então, desde sempre ele ouvia rock and roll em casa, gostava muito daquilo ali. Vamos lá. E uma coisa muito importante no Slash que o destacou dos demais, o estilo que ele tinha, né? Ele tem um episódio triste que ele roubou uma cartola, tal, enfim, eu também não vou entrar nisso, aquela cartola que ele usava. Só que foi simplesmente a cartola, ele pegou a cartola, ele não simplesmente colocou a cartola na cabeça e foi tocar. Vamos ver o que ele diz aqui, que é muito interessante. Ele estava sem nenhum acessório e viu a cartola preta no local. Sem grana para comprá-la, colocou o objeto na cabeça e saiu de lá com ele. Como se não bastasse, ele ainda resolveu personalizá-lo com um cinto de conchas que roubou da loja ao lado. Ou seja, um início, né, trágico, né? Isso aí não recomendo para ninguém, porque isso aí é muito vergonhoso. Então, mas vamos analisar o passo que ele deu. O Slash, ele não era só um guitarrista, ele tem estilo. Ele pegou uma cartola, ele não simplesmente pegou a cartola e foi tocar. Ele pegou a cartola, pegou um cinto e colocou em volta da cartola. Então você vai observando que para se destacar, você tem que ter personalidade. Entendeu? Ele não colocou a cartola porque ele viu hábitos, não, ele colocou, achou bacana, achou que combinava com ele, botou um cinto, coisa que ninguém, eu acredito que faria isso. E quando ele surgiu foi um boom, né? Porque, pô, o cara com cabelo cacheado, com a cartola e um cinto na cartola. Mas isso o quê? Isso ali moldou o estilo dele. É importante demais você ter personalidade para tocar, para se vestir e tal. Você procurar não copiar A, B, C ou D. Você montar o seu próprio estilo para que as pessoas batam o olho em você e saber, não, ali é o fulano de tal que está tocando, né? A maneira que ele canta, a maneira que ele toca, a maneira que ele se veste, tudo faz parte de um contexto. E muitas das vezes o visual, o teatral, né, a expressão, isso ultrapassa até a técnica. Eu já vi muitas vezes isso. Uma vez eu vi uma cantora, não vou citar o nome aqui, uma amiga minha que é uma cantora excepcional, domina o lírico de uma forma que você fica assustado vendo ela fazer aquelas notas de soprano lá em cima, né, agudíssimas. E eu vi uma apresentação, nós fomos tocar numa mesma apresentação, num evento gospel e sem saber. Teve uma cantora que se apresentou, ela se apresentou, depois eu me apresentei tocando piano numa banda. A cantora que cantou primeiro, a cantora não tinha técnica, ela gritava, a veia dela sobressaltava, tal. Mas a apresentação dela, a plateia respondeu de forma muito calorosa, todo mundo aplaudiu pela performance dela. A performance da minha amiga que veio depois era uma performance contida, né? Aquela coisa do clássico e tal, nada contra, né? Estudou para aquilo ali, foi o que ela aprendeu na escola e fez uma apresentação correta, mas eu observei que não teve a interação com o público. Então o Slash, desde sempre, ele tinha essa coisa. Ele entendeu que não é só o instrumental. Não adianta você tocar horrores ou você cantar, né, de forma absurda, mas se você não estabelece um diálogo com o público. Você tem que procurar esse diálogo. Muitas vezes ele é corporal, muitas vezes ele vem de um acessório, como a cartola do Slash, entre outras coisas. Isso é importante entender. Então isso aconteceu lá atrás, né? Vamos lá, vamos para frente agora. Por falar em estilo, Slash foi eleito em 2020 pela revista Vogue como o guitarrista mais bem vestido do mundo, com um visual bem rock and roll, que sempre aparece, né, nas suas apresentações, nos seus shows. E aí, complementando aqui, ele inclusive foi eleito aí, né, como um músico mais bem vestido do mundo. Tudo devido a quê? A sua personalidade. No patamar que ele estava e o patamar que os outros estavam também, o dinheiro ali já não contava, mas a personalidade sim. Vamos para frente agora. Outro passo importantíssimo do Slash, ele é participativo. Ele não é só aquele cara que se isolou no mundo da guitarra, não.
Ele deu ali a contribuição em várias músicas, né? Em Mr. Brownstone, ele também assumiu a caneta ao lado de Easy, o outro guitarrista base. Apesar disso, Slash revelou em uma entrevista em 2012 que não se considera uma pessoa verbalmente expressiva. Ao invés de escrever letras e poemas, ele prefere expressar os seus sentimentos só com a melodia da sua guitarra. Então, o que acontece? Ele participava dos arranjos, ele contribuía na banda. Ele não era um cara que se isolou no mundinho dele de guitarrista e tocava. Não era isso. Ele faz, mais uma vez, o Slash fazia parte do contexto, do todo, não só do universo da guitarra, que já é, né, uma coisa complicada você dominar a guitarra, você ter técnica, enfim, você ter criatividade. Então ele entendia o business como um todo, não como uma coisa isolada, que ele estava ali só olhando para o instrumento dele. Né? Ele teve a coisa da cartola, do cinto na cartola. Além disso, ele fazia riffs das músicas, colocava harmonia junto com os outros músicos. Ele era participativo. Isso aí é muito importante para você se destacar no mercado ou para você sobreviver naquele mercado, para que as pessoas possam ter interesse em ter você ao lado. Porque você não é uma peça descartável, você é uma engrenagem da máquina, entendeu? Você não pode ser uma peça solta, você tem que ser engrenagem, você tem que estar ali. Sem você ali, ninguém é insubstituível, mas vai ter muita dificuldade de tirar aquela peça da engrenagem, porque se tirar a máquina para. Então o Slash ele tinha essa questão de ser participativo, de somar. Não era aquele cara que pegava a bola e saia driblando sozinho, não, ele driblava, tocava pro cara e sempre com o objetivo de fazer o gol, da banda crescer, da banda se desenvolver. Então mais um ponto importantíssimo na sua trajetória de músico aí. Vamos lá, vamos à frente. Slash começou a tocar o padrão do riff inesquecível do nada, e em uma casa que ele dividia com Easy. O local é uma espécie de QG do grupo. Então, ali que ele teve a ideia do riff de Sweet Child O' Mine, um dos maiores riffs da história do rock. Então, entendeu como é que o cara era? Ele não pensou ali, a harmonia tá aqui, eu vou tocar essa escala pentatônica, vou combinar uma melódica, vou jogar uma harmônica, daqui eu venho com um arpejo, aqui eu venho com essa estilo, vou usar um sweep. Não. Ele pensava no todo. Eu vou começar do início, no riff. Criou um riff ali, e esse riff, onde você toca em qualquer lugar, em qualquer estilo musical, as pessoas vão olhar, caramba, aquele ali é o riff de Sweet Child O' Mine. Tão importante quanto a música. Então preste atenção nisso. É importante você fazer parte do time, adicionar elementos que realmente venham somar no contexto, não no universo do teu instrumento, se é o piano, se é o baixo, ou se é o violão, se é a guitarra. O instrumento ele tem que somar no contexto, é pensar no contexto. Vamos a outra coisa também que eu achei muito interessante. Ele tinha uma paixão muito grande, pelo modelo de guitarra Les Paul, pela Gibson. Mas ele não começou com a Gibson Les Paul. Vamos ver aqui. Desde que iniciou a sua carreira como guitarrista, Slash nunca escondeu a sua paixão pelas guitarras Gibson do modelo Les Paul. O seu primeiro instrumento foi uma Memphis Les Paul, da cor preta. Então, desde já, ele teve vários outros modelos e nunca abriu mão da marca. Outro passo importante. Você lembra que ele começou lá com um amigo dele, ele tocava bateria, o amigo tocava guitarra, os instrumentos eram extremamente baratos, o aparelho para tocar os discos era muito barato. E dali ele foi evoluindo, foi crescendo. Ele não começou a tocar com a Gibson, com a Les Paul da marca Gibson. Ele começou com a Memphis. Como eu comecei com a guitarra Jennifer. E tantos outros começaram com a guitarra tonante, com a guitarra Giannini ou qualquer outra marca. O importante é você começar e se dedicar. Desde o início ele sempre teve lá atrás a questão da dedicação, as 12 horas que ele tocava diariamente, beleza? Então aí está um outro ponto a ser destacado. O instrumento pode ser bom, pode ser ruim, claro. Quanto mais você vai adquirindo recursos, você vai comprando instrumentos melhores. Mas não quer dizer que você vai ser bom ou ruim por causa do instrumento. Ser bom ou ruim é um atributo somente seu. Tudo depende da sua dedicação.
Então ele começou isso com a guitarra Memphis Les Paul. O modelo era Les Paul, mas a marca era Memphis. Outra coisa importantíssima a se destacar aqui, se não uma das mais importantes, claro, tirando o primeiro passo, a dedicação ao instrumento, a rejeição. Muitas das vezes você vai ouvir não. Às vezes, naquele determinado momento, a sua proposta não se encaixa naquela banda e vão retirar você daquela banda, tá? Ou você vai querer entrar e você vai ouvir um não. Ou você vai querer tocar naquela determinada casa de show e o cara vai dizer não, porque acha que você não vai trazer público para lá. Seu trabalho ainda não é tão relevante ao ponto, né, de ser atrativo para aquela casa. O não, ele faz parte do processo. A gente tem que aprender isso. Então vamos lá. Ele foi rejeitado pelo Kiss. Em 1982, antes mesmo de entrar para o Guns N' Roses, Slash ficou sabendo que o Kiss estava buscando um novo guitarrista após a saída do Ace da banda. Ele chegou a ser entrevistado por telefone pelo Paul Stanley, o líder do Kiss, mas não foi contratado. Na época, Stanley achou que o guitarrista era muito novo e não daria certo com outros integrantes do grupo. Então ali ele foi rejeitado e entrou no Guns N' Roses, né? Fez uma história sensacional no Guns N' Roses. Então a rejeição ela faz parte, aprenda isso. Bom, é isso aí, galera. Essa é a nossa primeiro vídeo da série. Espero que vocês tenham gostado, né? Do sucesso, o sucesso do zero em 15 minutos. Então são 15 minutos, né, aproximadamente, que eu quero falar sobre a trajetória de vários artistas, independente de músico, de guitarrista, de baixista, do que for, né, de cantor. O que me interessa nessa série é falar sobre a trajetória. A gente observando a trajetória, nós podemos pegar elementos daquela história de sucesso e trazer para a nossa carreira, beleza? Então vou ficando por aqui, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, aperta o sininho, que toda semana eu vou colocar um vídeo novo. Valeu, galera, Nildo Racine, deixando um abraço para vocês, valeu.